Glória a Deus. Eu quero dividir com vocês Glory com to muito God. I carinho would like nessa to manhã. share with you Hoje nós temos today. We muitas have mensagens. De vez em quando tem alguém que fala, pastor, eu recebi uma mensagem no Facebook. many Eu recebi uma messages, mensagem de tal lugar. many sources Na of verdade, messages. seria Oh, muito bom Pastor, I se a gente received a estivesse message from recebendo as Facebook mensagens or from this direto da and nossa this place. comunhão com o Espírito Santo e It'd be lendo a great if we Bíblia. got messages straight Isso from our seria, relationship assim, with the Holy Spirit. fantástico, fantástico. That would be fantastic. E no Facebook, no And on YouTube, Facebook and nas YouTube, redes, tem um monte de gente in falando um various monte de besteira. social Um monte de networks. coisa que não tem nada a There's a lot ver of people com saying aquilo things que é a that have palavra nothing de to Deus. do with what the Word of God E uma is. das coisas que eu ouvi foi uma frase essa semana And que one of the things I've repercutiu heard muito was na a phrase internet. that I saw né? that people repeated a lot. Deus não precisa de God você. does not need you. Você é quem precisa de You Deus. need God. E você vê apóstolos, cardeais, isso, aquilo, And you os see nomes todos que tem apostles por and aí, pastors and falando people sobre isso. talking about this. Certa vez alguém mandou uma mensagem, né? Once a someone sent a igreja message, é the o church único is lugar the only que place tem ovelhas que mordem. that have sheep E eu that escrevi bite. lá, se morde, não é ovelha. And I wrote, if E it nem bites, it's igreja. not a sheep and it's not a church. Aí a pessoa escreveu para And mim, the um person pastor wrote to amigo me, a meu, pastor friend of mine, e logicamente a gente só fala isso para amigos, né? and we only say Aí this to ele virou e falou friends. assim, você sabe And quem he said, disse isso? Do you know who said Eu that? falei, algum idiota. I said, somebody who Aí ele doesn't know what he's escreveu pra talking mim. about. Foi Rick Warren. And he Eu wrote to falei, me, it was continua Rick sendo idiota. Warren. And I said, still, Não me importa o nome de quem está falando. Não me importa quem it foi. doesn't matter the Se é name of who Joyce Meyer, speak, se é if it was Max Joyce Lucado, ou Meyer, quem quer que Max seja. Lucado, or whoever it Se is. não tem base na palavra de If Deus, there's está not errado. basis on the Word of God, it's wrong. Ainda que você goste dele. Mas se falou besteira, está errado. But if it says something that's wrong, it's wrong. Então, eu comecei a perguntar com Deus, So I Deus, began to ask God, o Senhor precisa de mim? Lord, do you need me? Será que é verdade que Is Deus it não true precisa de mim? That God does not Eu tenho need absoluta us. certeza e I am convicção certain que Deus não precisa de God mim para ser Deus. does not need me to be God in order Mas for Him existem to be aspectos God. na vida de Deus. Existem chamados, existem But coisas there que are Deus callings, there are things estabeleceu that God que Ele established, precisa de mim. and He needs us. He Eu estive needs me. pensando em ontem, in eu order to cozinhava accomplish para that. Dalva e uma Yesterday hora I eu was saí lá para fazer uma cooking for compra. Dalva, and E nesse momento, I went out to falei, do Senhor, a essa mensagem, o to que, que eu buy posso something. I said, Lord, fazer com que eu possa entender isso? can you cause me to E naquele momento que eu estava no understand volante, this? Deus me falou uma coisa. Falou, Marcos, He said, você não I was precisava do driving, Guto e and do he Azaf said, God, I felt para God você speaking ser to me. pai. You didn't need Guto and Azaf Para to mim be a gerar father. 2 filhos, For eu me não to be, precisei deles. for me to have 2 Eu children, I precisei didn't do need óvulo them. da minha esposa I needed my wife e o esperma dentro de mim. and Eu myself. não precisei deles. I didn't need them. Mas para que eu pudesse ser pai, But for me to be able to be a somente father, quando eles nasceram, eu pude ser chamado de pai. so I didn't need them in order for Deus não me to be a precisa de father. você para ser Deus. But once they were born, I Mas became a quando father. Você vê a paternidade de Deus. God doesn't need Deus you só for pode Him ser to be Deus Pai God, but quando God tem can only você. be the godly Father. Deus só pode when fazer He has determinadas us. coisas. God can only do quando tem certain você. things when He has us. Disse que a obra que Ele It says deu that para the fazer, work that He diz que os gave, anjos, it says the eles têm a angels, expectativa e eles querem they have the fazer. expectation and they want Mas to não do lhes it, foi dada a oportunidade, but the opportunity nem o was not chamado, given to them, nor the nem a calling, decisão nor the de fazer decision aquilo que to eu do e você what you nós and somos I chamados para are fazer. called to do. Quero começar com um texto de que você conhece bem I want to mesmo, start with a text that que é you know Mateus well. capítulo 28. It's in Matthew E eu quero chapter tentar 28. explicar And I somente want to try to aspecto desse explain texto. just an aspect of this text. Disse, verso 18, Verse 18 Jesus says, aproximando de seus discípulos disse, and Jesus, foi-me dado approaching his todo o poder no disciples, céu e na said, terra. all power was E given to me in depois, earth and e heaven. fazei Go discípulos therefore de and make todas as nações, disciples of every nation, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do baptizing them in the Espírito name of the Santo, Father, the Holy Spirit, instruindo-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. and observing all E eis things que eu that estou have been convosco that I've told you. todos os dias. And I will até be with you o fim all dos the days séculos. of your life until the end of time. Senhor, abençoa a tua palavra, Lord, please bless nos your word. ajuda Help a us crescer, a to grow entender and to teu plano, understand teu propósito, your plan and your purpose. no nome de Jesus. In the name of Jesus. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu If I want to put colocaria a Deus title in precisa this de você. message, I would say Você God pode falar needs isso you. para o seu irmão? Can you tell this to your Acreditando naquilo brother? que eu estou falando? Believing in what I'm Deus saying, precisa de você. God needs you. Deus precisa God needs. do homem, será para atingir todo o seu propósito? Does God need Será que man realmente to o que eu achieve estou his falando para purpose? vocês, Deus precisa de você?
Ou será que você é simplesmente Does mais God uma need you? especificação, uma figura, apenas mais um elemento no Or are you universo just que an existe? element in the Um número universe? significante, já Just an predeterminado ali insignificant pelo number propósito já predetermined concluído de Deus? by the already Eu olho pela thought história, e out durante purpose of toda a God. história, o Todo-Poderoso, When I look at ele history, tem empregado seres humanos you see that the para Almighty, cumprir o seu plano He para a used people humanidade. to fulfill His plan A partir de for sexta-feira nós conversamos, humanity. eu falava com eles que cada um de nós I was talking on temos Friday um dom. and saying that each Diz que one of us, Deus we have a deu gift. um dom para cada God gave um a de nós. gift to each one of us. Se você viveu a experiência If de novo you nascimento, lived se você aceitou Jesus The como Senhor e experience of being Salvador, born again and foi you lhe dado o accepted the Espírito Lord as Santo your e foi lhe Savior, dado um dom para que a você gift was possa given to produzir, you para que você possa so fazer that you diferença. can make a difference. O teu chamado Your não é calling vir aqui todo domingo, sentar is not aí, to me come aturar every por algumas Sunday. horas e ir embora para casa. Bear with me for a O teu chamado for a é few para você minutes fazer and diferença na then go sua back geração. home. Your calling É is for você you to fazer make a diferença na difference in sua your casa. generation, make a É difference in você your fazer house, diferença no seu trabalho. É você fazer It's for you to diferença make a onde você difference está. wherever you Então are. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Quando Ele me conquistou, quando Ele me convenceu da So when palavra, He e foi o Espírito convinced Santo me, que it me was the Holy convenceu, Spirit that e eu convinced, realmente mudei de vida, fui transformado. and I was Foi Ele que transformed. fez isso na minha vida. He Como did Ele this in my fez, life, eu creio também na sua vida. E as I por que believe que He did Ele in your ordenou life as todas well. essas coisas, querido? Deus me fez como um agente moral livre, eu escolho. God made me a free Eu agent. I determino. choose. I determine. Eu poderia ter a opção hoje de estar I aqui ou could have não. the option to Eu be poderia here or ter not. estado realmente respondendo ao chamado de Deus, pregando I hoje. could choose Eu tenho to be escolhido um dos homens preaching para or to estar pregando respond to the aqui. calling of God. A vida é feita de decisões, de escolhas. The life is made of decisions cada and das choices. pessoas que And Deus each one of chamou, the people that God Deus called, lhes deu a God gave them oportunidade the opportunity de contribuir com o to plano dele contribute e com aquilo que ele precisava. with what He Eu needed. chamo essas pessoas de I call these people favorecidos de Deus. favored ones of Mas uma God. coisa eles tinham em comum. But one thing they had in Eles tinham um common, desejo they ardente had an de dar ardent tudo aquilo desire que eles tinham. to give Seu everything they had, coração, seu their heart, amor, their love, seu patriotismo, their patriotism, cooperação, tempo, cooperation, esforço. time. Eles They priorizavam nas prioritized suas vidas aquilo que Deus in os their chamou para lives what ser. God called them to be. E eu vejo que muitos deles tinham erros. And I saw that many of them, they had Muitos deles mistakes. falharam, They failed, mas se quebrantaram diante de Deus. but they Mas humbled corrigiram themselves suas before vidas. God. Então, o clamor do coração de Deus, querido, é que você possa ser aquilo que Ele te chamou para ser. So Deus tem uma God's expectativa. purpose is for you com to seu be what He correspondente. called, Deus tem uma expectativa what He com called you to be. com God has você an ser aquilo que expectations, Ele an deseja expectation for hoje you to be te what He usar. desires today to use you. É lógico que eu preciso dele. Mas Deus Of course I também need hoje him. tem um clamor. Eu preciso de você. Eu I preciso need de you. você pronto. Eu preciso de você santo. I need Eu you preciso de holy. você arrependido. I need Eu you preciso de repentant. você limpo. I Eu need preciso you de você cleansed. preparado. I need Eu you preciso ready de você totalmente descomprometido I need com o you reino das trevas e to vivendo no reino completely do Filho do amor dele. letting go of Nós darkness priorizamos and tantas completely coisas na nossa committed to the vida. kingdom of the light. Nós precisamos nessa manhã We colocar need this como morning prioridade. To place as a priority, Deus precisa de mim. God needs me. Deus precisa do meu chamado. God needs my calling. Deus precisa do meu intelecto. God needs my Deus intellect. precisa do meu carisma. God needs Deus my precisa charisma. do meu God coração. needs my heart. Nós não fazemos para homens verem. We don't do it for men Nós to fazemos see. porque nós queremos agradar a esse We Deus do it because we Todo-Poderoso. want to please Eu this creio que awesome God. esse tem que ser o nosso grito para o I Senhor. believe this needs to Senhor, be our cry to eu God. quero a tua I presença. want Eu your quero o teu presence. poder. I want Eu your preciso power. de ti, I need porque you eu sei que tu queres because usar I a minha know that you vida. want to use my life. E eu vejo Deus lá de cima falando assim: And I see God preciso de from você. up there seeing me and saying, eu preciso do teu I chamado. need you. I need your Eu preciso calling. do teu talento. I need your talent. Eu preciso do teu tempo. I need your Eu time. preciso da tua casa. I need your home. Eu preciso do teu esposo. Eu preciso da tua esposa. I need your husband. I need your wife. Eu preciso de você. I need you. Quantos estão aqui? How many of you can understand that? Esse chamado, eu vejo que ele corre assim como
um fio dourado pela palavra de Deus. This querido. calling Ao is longo like a de toda a golden Bíblia, desde line Gênesis até o Apocalipse, throughout the Bible. é como que se eu From pudesse Genesis ouvir to o Revelation. grito desafiador de It's as if you can Deus. hear the para os challenging homens. cry of God to men. As pessoas estão fazendo um sistema, as pessoas estão People are fazendo making clubes systems, gospel, making tentando gospel clubs. isso que a pastora Gisélia falou, né? Mas trying por to que Deus te entertain. chamou? But what did God Deus te call you chamou para for? uma íntima God called you relação for para an Ele. intimate relationship with Him. Chega, gente, de Enough mostrar que eu sou crente para os outros. showing that I'm a Christian to others. Eu não tenho que ser crente para os outros verem. I don't need to be a Christian for other people to see, Eu tenho because que ser that's getting me um filho nowhere. gerado pelo sacrifício de Cristo, I need to be a o son DNA of de God, Deus, não de homem. having my DNA representing that of heaven and not Uma vez eu man. fui acusado de não ter o mesmo DNA do meu líder. Once I Eu was quero ter o accused of DNA not de having the same Deus, DNA of my de leader. Jesus I want to have the Cristo. DNA of Jesus Christ, Eu não of quero God. DNA de pecado. I don't want a Eu DNA quero of sin. DNA dele, do His, Senhor Jesus Lord Cristo. Jesus. Quando eu olho o chamado de Adão, When I look at the Deus calling of chegou para Adão Adam, e falou: "Olha, Adão, God came eu to fiz Adam. toda a terra." Está lá em Gênesis, gente. It's in Genesis, okay? Eu fiz todas as coisas Adam perfeitas agora. Comes and Agora eu says, quero que God você says e to Eva Adam, sejam fecundos, I made all vocês things, possam povoar a terra, now go forth e eu and quero que vocês multiply. Be avancem. fruitful and Administrem multiply. isso. Manage Vocês vão ter this. domínio sobre todas We're as going to coisas. have dominion Sobre as over coisas all viventes, things, criaturas over do mar, da terra, creatures of tudo. the sea, creatures of the Gênesis 1, land. 28. Você pode checar Genesis lá. 1:28, and you can Deus check falou it. isso para Adão. Adão, eu God preciso que said você that to administre Adam. essas coisas para mim. Nós sabemos que Adão não obedeceu na We know íntegra. Adam Mas ainda assim ele se didn't esforçou, querido. obey him fully. Nós não vemos mais deslize na vida de Adão. After Adam Ele levou até sinned, o fim. you Ele don't see realmente se him relacionou. Não sei como é falling que ele again. resolveu What the Bible o doesn't problema com mention. Deus. Quando a gente chegar lá em cima, primeiro a gente bate nele, depois a gente conversa com ele. You know, when we get to heaven, Né? we'll beat him up a little bit, and then we'll Esses dias talk and ask eu what he tinha was um thinking. discípulo aí novo aí que falou para mim assim: esse Adão é o culpado de tudo. There was a guy the other day Quando a that told me, maioria Adam, dos it's homens all na terra Adam's fault. cresceu e logo depois de Adão, e disse que quando Deus olhou para a terra, disse que And when- estava tudo perverso e corrompido. And right after Adam, Aí a Deus few years encontrou go um by, homem, Noé. and God says that E ele chega para the Noé Bible e fala: says olha, that things were Noé, eu so lamento ter bad, feito o so homem. bad. Eu And quero God que agora sees você one righteous construa um man, which is navio, uma Noah. arca, And he says, I coloque want um you par de to animal em cada uma delas e build você an entre ark, com a put sua an animal família. in each one of, put Gênesis two capítulo of 6 each fala animal dessa in that história. ark. E Deus precisou de um homem And God needed que a mesmo não man sabendo o que era a that chuva, nem even though muito he menos didn't dilúvio, know what ele obedeceu, ele correspondeu. a storm of 40 days Deus looked like, precisou de Adão para povoar a terra, Deus precisou de but God Noé needed Noah. para God needed Adam restaurar a humanidade. to restore. Mas a maldade do homem, ela permaneceu. Mesmo depois do dilúvio, But even after mesmo depois da that, the terra ter sido perverseness of purificada e man lavada, remained, even though aí Deus encontra mais um homem, the Abraão. even after Noah, Aí ele God chega para finds Abraão e another falou: man, Abraão, Abraham. eu preciso de And he says to você Abraham, Abraham, para I fazer need uma you nação abençoada. to make Em a ti serão blessed benditas nation. todas as nações da terra. Through you, all the nations of the Sai earth da will tua be terra, da blessed. tua Leave your parentela, land, leave the para uma the terra house que of eu your vou te father, and mostrar. go to a land that I will show you. Gênesis capítulo 12. Genesis chapter 12. Deuteronômio fala Deuteronômio 27, Deuteronômio And in 28. Deuteronomy Fala de chapter todo esse projeto 27 de and Deus. 28 talks about this whole project, gives you a Deus recap, precisou de um homem you know, chamado of what Abraão happened. God needed a para man called construir uma Abraham nação. to build Essa a nação por nation. 400 This nation, with anos for 400 prisioneira no years, Egito. were numa enslaved escravidão. in Egypt. Aí Deus levanta um homem And God treinado, raises up a um man who ex-militar, was trained, passou 40 anos no ex-military, deserto sendo treinado por spent Deus, 40 years in the e agora ele wilderness being volta ao trained by Egito. O God, and nome now he dele é goes back Moisés, to vocês Egypt. sabem. His name is Êxodo Moses, you capítulo know this 3. well, Exodus chapter E 3. fala: Moisés, And he says, eu Moses, quero que você falar I want you e to fale com o go faraó para deixar meu povo ir. and tell Pharaoh to E let my Moisés se people go. levanta. And Moses E quando ele estava a caminho rises. do Egito, para a terra prometida, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, And as he's going to eu Egypt, quero testar o coração desse povo. God says, I want to Eu test the quero ver heart se of eles my vão people. permanecer e I vão want to see if honrar a they're going minha to aliança. remain and Eu quero and ver se eles vão keep seguir a my minha lei covenant, ou não. if they're going to follow my E eu law. preciso de você. I need you. Vem cá, dá uma subida Come aqui que eu here. quero falar contigo. I want to speak E to eu you. quero estabelecer algumas regras And I want to establish some para que eles laws possam cumprir. for them to fulfill. Moisés sobe e desce com lá com as Moses tábuas goes dos up, 10 mandamentos. Brings back the O Ten povo lá já tinha Commandments. falhado, já tinha se desviado, já Right tinha there, feito people already Deus sinned. para People eles. had already built themselves a golden calf to E worship. Deus chega para Moisés e And fala: olha, eu God vou comes to acabar com Moses and eles. says, I'm going to Moisés destroy disse, "Senhor, these não. people. And Moses gets to God and says, No, Senhor, Lord. Não vai não. No, Lord. Eu quero o que vão dizer os outros povos.
O Senhor What will tirou eles other lá do people Egito say? para That you matá-los took aqui no them out of deserto? Egypt to kill them in the Mas aí se wilderness? coloca como intercessor diante de Deus. He places himself E ali as a Deus pega, middleman, manda Moisés fazer outras coisas. and God gives Deus manda further que orders to dá os Moses. mandamentos, Deus estabelece os seus God estatutos, establishes Deus his manda eles statutes, construírem um tabernáculo, tells them to build a e assim o tabernacle, povo vai, and the people obedecendo go, aquilo que and they Deus obey precisava. what God needed. Assim os homens vão sendo usados por Deus. And men were used by God, Logo women were depois, used quando by eles estavam God. para entrar na terra prometida, After, when they Deus were olha about to go aquele into the jovem promised servo de land, Moisés e fala, God Josué, vem sees cá, the vou bater young papo man by contigo. Moses and says, Joshua, I precisando de need to você. speak to you, I need you. Eu quero que, olha, Moisés está morto e agora eu preciso que Moses você is lidere o dead, povo. And now I need you to lead the Gente, people. é This assim was que Deus Joshua fala. who led the people of É Israel assim que after Deus Moses died. faz. And this is how God does Às it. vezes nós estamos querendo algo que venha, Sometimes que me we arrepie, want que something apareça to um come anjo. and an angel to come and Já pensou, você está show querendo ver um anjo e himself to aparece um me. querubim para você? Imagine you wanting to see an angel and Cara, a você vai cherubim, desmaiar, você vai cherubim desmontar. appears to you. Imagina alguma I believe coisa some com people have a heart quatro attack faces de over here. animais, asas grandonas. You know, cherubims, vai the falar, Bible describes primeira them coisa que having você vai 4 different amarrar. faces. First thing you're going to do Você is não you're vai going to achar que rebuke é um that. anjo. You're not going to think it's an angel. Então não fica pedindo para acontecer essas coisas, não. So don't ask for these things to happen. Só olha para dentro de você Just look e veja a inside voz of de you Deus que está and see the clamando no voice teu of God that's coração crying out por uma mudança de vida, querido. for a change of life, Uma real transformação. a true transformation. Aonde você quer chegar? Where do you want to get O to? que você quer que Deus fale? What do you want God Essa to do? madrugada eu acordei e devia ser o que mais? Umas 5 horas. Last night, I mean, today I woke up probably around Deus 5 a.m. simplesmente falou uma coisa só no meu and God coração. spoke something to my heart. Toda mudança depende de você, Marcos. Every change Eu já te depends dei on tudo you. que você precisava para I mudar. already gave you everything that you needed to change. Tudo que você precisa para mudar, Deus te deu. Everything you need to change, God gave you. Agora, nosso problema é que nós vivemos de aparência. Now, our problem many times is that we live Nós fazemos on coisas para que os appearances. outros vejam que a gente We é do aquilo things que a so gente não é. others can see that we are something we're not. Diga a pessoa que está próxima Tell de the você, Deus person next to precisa de you, você. God needs you. Uma das coisas que eu tenho encontrado, querido, Deus, Ele usa coisas na simplicidade. God uses things in simple things. Às vezes nós in queremos um simplicity. chamado de Sometimes we Deus want the calling of God ofuscante. that is a higher up Nós calling. queremos We want to be seen. raios, nós queremos tremor, We want to see Nós things queremos shaken. We Uau! want to see que Deus apareça for God to numa appear nuvem de in a fumaça cloud of e que venha smoke. aqueles montes de And raios for e vem aquele thunders to barulho be de coming through that estrondoso. and a loud E Deus vem como vem com noise. Elias, And God comes like num he came to Elijah sussurro, in a whisper. numa coisa simples, numa canção simples, numa manhã simples como essa, para transformar a tua vida. In a simple, simple way to Eu gosto de transform coisas lives. simples. I like simple things. Eu gosto de coisas que faz sentido. I like things that make sense. E a gente encontra algumas coisas tão simples na Bíblia And we find such que simple fala things in sobre the o nosso Bible. chamado, It speaks about our que fala calling. sobre o que Deus quer fazer. It speaks about what God Sabe wants o to que a do. Bíblia diz? You know what the Bible says? Que Deus tem tesouros That God has em treasures. vasos de barros. Deus tem tesouros That He has em treasures vasos de barro. in A noite clay foi boa, hein? pots. In clay pots. Fizeram muita bagunça? Did you guys enjoy it last night? The kids had a huge Fez ou não? sleepover at Fabula's house. A Radassa falou que não. Hadassah said that Vamos they ver a didn't Bianca. make too Fez ou much não, of a Bianca? mess. Did they, Bianca? Little bit. How about Pedro? Não, vamos ver. Fala, Bruna. Tell me, Como é que Bruno. foi a noite? How was the night? Foi divertida? It was fun. Quem fez mais bagunça? Who made the biggest mess? E agora? Ela olhou para as três, as duas olhou para ela. Olha que você vai me entregar, hein? Both of the girls looked at her and said, "Don't you Eles say it was tiveram me." sleepover, né? They had a huge Lá na casa sleepover da Fabiola, né? at Fabula's house. O Matheus estava até de olheira. Mateus even has a Não sei se ele baggy dormiu eye, não, hein, believe it or Murilo? not. Mas é gostoso essas coisas, né? But it's good. Louvado seja Deus pela These vida da things. Fabiola. Como é que Thanks foi o be bingo to ontem, God, Fabiola? Fabula's life. Muito bom. It was a good Fabula. Very good. Que I bom. want to thank que bom. Adriana for helping out. Amém. Deus tem usado, essa semana nós pudemos abençoar uma família através de um projeto que a Fabiola achou This week we de um tried to local bless a que family
ajuda pessoas que estejam That com Fabiola found a necessidades place de that determinados place that utensílios para helps casa. people that are in need. Não é uma coisa da pessoa que pode comprar ou It's not the kind of só thing quero where enfeitar mais a minha casa. Não. if you want to get São pessoas something you can realmente just get. No, it's carentes, truly necessitadas people de who are imóveis, needy, essas coisas. people who E don't através have any, disso a who have Fabiola been conseguiu through que a nossa igreja difficulties, fosse financial cadastrada difficulties. para fazer o And cadastro Fabiola dessas enrolled pessoas, us in this para ir lá para estar recebendo apoio, for suporte, enroll né? the church Uma as palma you pra know Fabiola, a né? place Uma. that can go over there and Não, have fica tranquilo, é uma access só que a gente dá. to this. Não dá assim pra gente nem With, ficar muito it's orgulhoso de it's a receber store that palma, né? allows you to get furniture Mas used, louvado seja Deus pela sua um, vida, Fabiola. and we Em were nome able de to bless Jesus. a couple like E that. pelo Thanks Júnior que be deixa to você fazer Fabiolas isso life. também. Thanks be to Junior too that allows you to do this. Assim, querido, quando eu penso em simplicidade, So when I think é of uma simplicity, simplicidade como a da Fabiola, uma pessoa simples que I Deus think usa. somebody like né? E eu creio Fabiola, que Deus ele conduz todas as coisas and muito God claramente. guides Quando everything. nós começamos a olhar com simplicidade as When we coisas. look at things with simplicity, Na verdade, a obra de Jesus, in truth, the work ela não of foi Jesus preenchida somente com sinais e maravilhas. wasn't only fulfilled with Mas a gente pode signs and encontrar assim, wonders, muitas coisas but we que parecem see comum, many parece things that natural, seem né? natural, seem Quando nós common, olhamos os escritores evangélicos When we e look as pessoas que Deus usou, and the people that a God gente encontra used. coisas espirituais nas coisas comuns. Na vida deles, no cotidiano deles. It was through simple things Eles in their daily simplesmente lives. escreveram They simply Porque wrote eles estavam cheios do Espírito Santo. what they felt because E they were essas filled with palavras the que eles Holy Spirit. escreveram And these eram words that they ausentes de wrote fé. fills us são coisas que with faith. Deus moveu para It's things that acontecer. God moved Agora, to do make it ponto de happen. vista natural, às vezes essas coisas elas podem passar despercebidas, No, sometimes these things por can elas go serem by muito unseen comuns, ou podemos dizer trivial. because they're very common É tão or simples, mas será trivial. que o Deus Todo-Poderoso está nessas coisas simples? It's difficult to think the Almighty God is in these Eu simple encontrei uma things. explicação essa semana. I found an E explanation essa this passagem week. me deu assim uma This grande passage alegria. gave me great joy. Eu falei, uau, I said, que coisa wow, fantástica. what an awesome Mateus thing. 21, 11. Matthew Acho que é 21:11, de 1 a 11, ou verso 11. Verso 1. verse 1. Quando se aproximaram de When Jerusalém, they came chegaram close to a to Betfagé, Jerusalem, ao Monte they das arrived Oliveiras. at Enviou Bethphage, Jesus dois the discípulos Mount dizendo, of the olha só, Olives. And look at ide à this. aldeia que está de And frente Jesus de said, vós, Go to the e place logo that's before encontrareis you, uma and you will jumenta, find e a um jumentinho donkey. com ela. Desprendei e trazei-me. Let them loose Há and uma outra bring it versão back. que diz, There's another vai a tal version that lugar says, lá e Go to peça para such me such mandar, place me dar esse jumentinho. and send, and Se you will alguém te find fizer a uma small coisa donkey. dessa, para você ir buscar um jumentinho, você vai considerar isso alguma coisa significativa e Imagine if espiritual? Jesus told you to go get a little donkey for him. Would you find that to be something spiritual, something important? Mas sabe o que Jesus estava precisando? But you know what Jesus needed? It? De um jumento, A donkey. para que se cumprisse a palavra que estava escrita lá So no that the Antigo word that Testamento. was written in the Old Testament would be Uma coisa fulfilled. simples. Something simple. Imagina os discípulos olhando para ele, peraí, eu não sou carregador de jumento. Imagine them saying, I'm E not buscar jumento? a donkey E se ele não quiser vir, empacar no meio do donkey caminho e tal? guide. Coisa simples, It's querido. a simple thing. Coisa simples. Simple thing. Mas era o que Jesus estava But it was precisando what Jesus needed para que as escrituras se cumprissem. for the scriptures to be fulfilled. Ele não estava pedindo nada demais. He wasn't Lembra da asking for experiência anything de much. Naamã com Remember Elias? Naaman with Naamã Elisha? chega para Elias para ser Naaman curado. comes to Elisha to be Quantos healed. lembram? How many of you remember? Eu não lembro não, eu lembro de Eliseu. I don't. I Aí- remember Elisha. Ele chega ali para Eliseu, He e comes to Eliseu pega e Elijah. fala assim, vai lá e Elijah mergulha says, 7 vezes no Go rio. such river Ele and ficou todo dive ofendido, in poxa, mas lá 7 ainda times. mais And tu he tem says, rios "What?" melhores do que esse aqui, blá, 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 blá. Aí chega um homem, And one of his simples servants da come to tropa him, a dele. simple man. Senhor, se o Says, "My profeta Lord, tivesse te If pedido the prophet coisa had asked you to do something demasiadamente grande, tu não difficult, farias. something more complicated, wouldn't you not have done it?" Paulo escreve que ele temia que nós perdêssemos Paul a writes, and he simplicidade. says, "I fear that you will lose simplicity." Fala assim, uau. You're like, wow. Quantas vezes nós queremos coisas How many times we want que things ofuscam os olhos, querido? that fills our eyes? Não, eu só quero ser usado se eu for o pregador. Mas às vezes o que a gente está precisando Sometimes all we need é tirar só o lixo da igreja. is to take away
is Vamos to lavar o put out the banheiro. trash in the church, Eu já or to contei para clean the vocês, bathroom. numa I das told you classes de before, capelania, in one of the tinha uma classes pessoa of lá de Chicotudo, chaplainship, a e person eu estava ali came o banheiro não estava lá and I was muito cleaning. bem. Aí eu estava lá limpando o I was banheiro cleaning e the tal, bathroom, papapá. and they came in. They Aí hadn't ela seen me chegou e falou, before. pastor Marcos já chegou? And they said, Pastor Marcos, Falei, has já. he arrived yet? I said, yeah. O senhor sabe onde que ele está? Do you know where he is? Eu falei, sou eu. I said, it's me. Ela falou, como que o senhor está lavando o I banheiro? said, why are you cleaning the bathroom? O que tem de mais nisso? Ela tinha ouvido falar do pastor Marco Aurélio. She had heard Achei que ela speak achava um about cara Pastor aqui Marco Aurelio. I todo thought she nada, probably todo thought altão, né? it was somebody Bonito eu sei different. que sou, né? Mas I know I'm not like that, but por que você está rindo? I didn't hear Eu não entendi. Você vai ver quando você estiver pregando a próxima vez, eu não vou. Oh, I didn't hear. I'm sorry. Mas as coisas simples, querido. But simple things. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus Tell quer te the usar nas person coisas next to you. simples. God wants to use your life. Talvez é você chegar em casa, quem sabe é fazer uma oração com a sua família. Maybe it's just getting to your house and praying Talvez with your chegar, family. sair daqui, e lá no Leaving lugar here. onde que você vai almoçar, se você vai almoçar fora, If you're gonna você eat segurar a mão da outside, sua if you're gonna esposa, eat in a baixar a restaurant, cabeça e fazer uma oração. Obrigado pelo almoço, Senhor. you know, make E a alguém que prayer está ali dentro vai olhar para você for e your falar, wife, pô, aquele cara é crente. saying, Eu thank estou you, precisando Lord, for falar this com food, alguém for que é giving us. sério. And somebody looks at you and sees that and says, man, I need Você to não vai talk fazer to isso para as someone pessoas who's verem, não. serious. Mas eu estou falando consequências de coisas que já aconteceram comigo I'm talking about por consequences of você things viver that I uma even vida lived to naturalmente cristã. when you live a natural Christian life. Eu não preciso colocar um terno, uma gravata. Hoje até vim de terno e gravata, às vezes nem vem. I don't need to put a suit and Aí a teve uma tie. pessoa que virou para mim, você está bonitinho hoje, né, pastor? The person turned to me and they say, look good today, pastor. Mas não é uma coisa comum, querido. Jesus pediu para ir lá buscar um jumentinho. You know, Jesus here gives an order to go Quando and Jesus get entrou em a Jerusalém, donkey. que When ele Jesus falou isso, entered ele estava Jerusalem, he simplesmente said that cumprindo uma he profecia was simply bíblica. fulfilling a biblical prophecy. Eu penso que naqueles dias, I think in those days, a história nos diz que era difícil alguém ter um jumento. Só os ricos tinham um jumento. it was difficult to have a donkey. Alguém uma vez, contando esse fato, ele falou que Jesus entrar Once someone montado num said that jumento era o Jesus coming equivalente in a você on andar a de donkey, Mercedes it was the hoje. same thing as if you came coming in on a Ele querendo Mercedes dizer Benz, sobre prosperidade que trying to use that to os preach about líderes deveriam andar de prosperity, Mercedes. and that leaders sabe o que o needed to have irmãozinho good falou pra ele? cars. É, meu irmão, mas ele teve que devolver a Mercedes. And he said, Porque não yes, era but he had to dele. give the Mercedes back. Coisas simples, querido. You know, simple things. Jesus só falou, diga a ele que eu preciso de um jumento. Just says, tell them that I need a donkey. Há outra passagem da palavra de Deus Another que passage é in the tão Word of estranho God. quanto esse. There's as strange as this. Jesus chega Jesus e ele fala para os seus discípulos, vá And a he tal tells his lugar e diga àquele disciples, Senhor go to such que eu place preciso do quarto superior and tell him that I need the top room para fazer a Páscoa. to do the Passover. Naquela noite, antes de Jesus ser crucificado, And that night, before Jesus was Jesus manda ir crucified, lá e fala, eu estou precisando de um cômodo na sua casa. Jesus sends someone and Coisa tells them, I simples. need a room in your house, something simple Coisa simples que me fala que ele precisa de nós. that tells me that he needs me. Ele não está precisando que nada que você não possa fazer, querido. He doesn't need Mateus that we capítulo can't 14, do. verso 12 ao 16. Só para você ver que o que eu estou falando está na this for you Bíblia. to see Então what, vieram what seus I'm saying is in discípulos, the levaram. Bible. Não é esse não? E eu anotei errado? Marcos, desculpa, Azaf. Não, Now let's go to Mateus. Mark Esteve no deserto, 12. 12. 14, 12. Ora, no 14, primeiro dia 12. dos pães asmos, quando imolava a Páscoa, disseram aos seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? His Enviou, disciples pois, asking dois him, de seus discípulos where e are we disse, going to go to isso é eat the cidade, sairá Passover? ao encontro um homem, levando um cântaro de He água. said, go to this Segui-o. city, and there you will E see aonde a ele entrar, man. dizei ao And dono da wherever he casa, goes o into, mestre manda perguntar, says, onde está tell o meu him, the aposento em master que is hei de comer a asking, Páscoa com os where meus is the place that I discípulos? go to eat of the Passover? Há alguns intérpretes que diz que esse Some homem devia ter interpreters intimidade com Jesus. Said that this Mas man had nada no intimacy texto with nos Jesus, diz or sobre knew isso. Jesus. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. And he will show you Aí a place that fazei is os ready, preparativos. and then you will make the Uma coisa simples preparations. que Jesus estava precisando. Something simple that Jesus was in need Será que você of. está pronto para as coisas simples Are que you Deus ready for precisa? simple things that God needs?
Eles foram a um certo homem, eles nem conheciam esse homem. They Só didn't sabia even que know esse this homem man. They teria didn't know um that this cântaro, man carregando um cântaro, um pote de água. was holding E ele a chegaria para ele e falou, ó, nosso Deus, lantern nosso Senhor and falou some para water. que precisa da sua casa para ele ser hóspede. And they come to him and say, hey, our Lord says that we need your house Quantos to estão aqui, be a querido? guest there. O Senhor precisava dele. The Lord needed O him. Senhor precisa de você. The Lord needs you. Deus precisa da sua vida. God needs you. Deus precisa da sua disposição. God needs your Deus precisa da sua disposition. obediência. God needs your obedience. Você pode ter se decepcionado com o que você quiser, querido. You may be Mas não tem como se disappointed with whatever decepcionar you com may Deus. be, but you can't be disappointed with God. Às vezes nós acreditamos em coisas assim que não deveríamos Sometimes we acreditar. believe in things that we should not. Jesus virou para os seus discípulos, Jesus turns to his e falou disciples assim, and says, segue-me, follow eu me. preciso de vocês. I need you. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. I'm going to make out of you fishermen of men. E a gente vê que quando Jesus realizou a obra dele na igreja primitiva, And we see ele when levou os Jesus did seus his discípulos à work verdade. in the church, E a he única took his coisa que ele disciples to falou the e que os truth. convenceu, And the only foi thing que he ele falou para said that he eles, convinced us of is that segue. he told them, follow me. em outras palavras, eu preciso de vocês. Me acompanhe, por I favor. need you. Follow me. Será que se eu chegar para você aqui, segue, me acompanhe? Mas para onde que a gente Follow vai? me. And where are we going? Is that what they said? Where are we going? Quanto que eu vou ganhar? How much am I going to make? Eu sei que aqui não, eu sei que aqui vocês vão obedecer. I know Com that todo here carinho, you'll com obey todo amor. with all love and care. O Deus Todo-Poderoso, The Almighty God, Criador dos céus e da terra, creator of heaven and earth, diz que todas as coisas foram feitas por says Ele. that all things were done Sem for Ele, him, nada do que foi by feito him, and se without fez. him, nothing that was done. Ele te work. fez com propósito. He made you with a purpose. Ele te fez com um objetivo. He made you with an objective. Você não nasceu para nada. You were not born Você for não nothing. nasceu para sofrer na América ou no Brasil. You were not born to suffer A in palavra de America Deus or diz que Brazil. Deus me The fez Word of God para says that louvor God da sua made us to glória. the praise and honor of Diz His que lá, glory. quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele And escreveu when I uma was in my história mother's sobre a minha womb, vida. He wrote a story about Então my Deus tem um life. propósito. So God has a purpose. Isso não significa que todas as coisas vão dar certo na Doesn't minha mean all vida. things work out well all Mas the se time. eu corresponder, But if I tudo aquilo correspond, que Ele pretende vai fazer, everything vai that He dar wants to certo. do will work out. Muitas das vezes não são os meus planos que têm que dar certo. Many times it's São not os my planos plans that dele need que to work. precisa dar It's His certo. plans that need to E work. muitas vezes nós nos vemos Many lutando times contra we see Deus. ourselves fighting against God. Porque se alguma coisa deu errado Because naquilo que something went eu queria wrong fazer, on what I was doing. pronto. Onde está Deus? Deus You continua know, o where is mesmo, God? querido. God's still the same. Às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou errar. Sometimes I'll get it right. Às vezes eu vou Sometimes I'll get it investir certo, wrong. às vezes eu vou Sometimes I'll investir invest errado. right. Sometimes I'll Às vezes eu invest vou tomar a wrong. decisão certa, às vezes eu vou tomar a decisão errada. Sometimes I'll make the Mas right se decision, the encontrar wrong simplicidade decision. no meu coração, But if you find Ele tem simplicity in a my heart, habilidade de corrigir o meu He has the caminho. ability of correcting my way. A única questão é você falar sim. The only thing Senhor, that's left over is eis-me to say, aqui. yes, Lembra Lord, I'm here. Maria? Uma Mary? jovem, num tempo muito com mais Remember Mary? rigor de leis e princípios do que os nossos dias. Mary was young and living in a Agora meu time irmão where chega para ela e fala assim, ó, stricter tá rules than grávida do today. Espírito Santo. Como? Mas o que ela diz? Cumpra em mim, Senhor. And what does she say when A she tua heard that she was gonna vontade. have Jesus? Será que você Just está pronto para essas Fulfill coisas? in me your want, your will. Talvez você não foi entendido, você foi mal Maybe you weren't interpretado, understood, mas não por Ele. or you were Deus te ama. misunderstood, but not by God. E Ele precisa de você, querido. And you can be certain of one thing: He needs you. Quando Deus chama um homem, por mais teimoso, por mais When difícil que God ele calls a seja, man to work for Him, embora ele esteja assim No matter how- fortemente arraigado numa religião, how enrooted He is in a mas se religion, ele or sabe how quem é que está stubborn chamando He ele, is, se ele tem simplicidade no if coração, He has a simple ele vê a heart, mão de Deus. He sees the hand Atos of 9,15 God. fala de Paulo, Acts 9:15 talks about alguém que Paul, bufava ódio contra a igreja. someone who hated the church, Cara letrado, a man conhecimento, who was intelligent, línguas, he was a e well-educated na hora man, que ele cai, and when he falls alguém from fala that que ele caiu num horse, cavalo, não sei de onde que tiraram esse cavalo. somebody says that they Né? he Eu tô fell falando from por a isso que eu falo pra horse. vocês. Nem tudo aquilo que se prega no YouTube, no Facebook é verdade. Not Paulo everything não caiu people de nenhum preach cavalo. is truth. Diz que Paul didn't simplesmente fall ele from a se prostrou horse. em It terra. says that he Ah, pastor, mas eu acho, bowed a down. Oh, Pastor, teologia I não é think. Bíblia. Well, Aí, theology is Paulo, not quando ele theology. cai, ele fala uma coisa só. Quantos lembram? How many of you remember this? Ninguém. Nobody? Quem és tu, Senhor? Yes, who are you, Lord? Quem? É? Senhor, Senhor.
Quem és tu, Senhor? Who are you, Lord? Ele só falou isso. That's all he Ele said. sabia que era o Deus Todo-Poderoso falando. He knew he was the E Almighty talvez God ali, speaking. a primeira vez que ele ouviu audivelmente a voz de Deus, mas ele teve a simplicidade, aquele homem que tinha cartas, era He had alguém, era uma simplicity, was personalidade. someone, was a Ele personality. teve a humildade, a simplicidade He had de se humbleness dobrar e to dizer: bow quem down és tu, and say, Senhor? who are you, Lord? Ele sabia que o Deus poderoso estava falando com ele. He knew the Almighty God was speaking to him. Bênçãos Blessings para aqueles que precisam de Deus. for those who need God. Será que você tem espaço na sua Do you vida have space in your life para servir a Deus na to serve simplicidade? God if you, in your simplicity, Para reconhecer o seu erro? to recognize your wrongdoing? Ele estava completamente errado. He was wrong. E ele estava determinado He a was fazer a determined. coisa certa agora. Deixa eu terminar. Let me finish. Pedro, Peter, quando ele era um simples pescador, he was a simple fisherman, pouco conhecido, not well known. Deus, no entanto, precisava dele. God needed him, E Deus o levou à verdade. and God took him to the truth. Ele tornou ele um dos seus 12 apóstolos. E ele começa a realizar And he grandes begins coisas to fulfill great através things daquele simples pescador. through that simple fisherman. Nós poderíamos falar de tanta gente aqui, querido. We could speak for so many here. Homens simples Simple men que Deus usou. that God used. Médicos. Doctors. Tantas pessoas How many? que na simplicidade That in their simplicity, Deus usou. God used. Diz que os anjos, It says that the eles, angels, vamos dizer no bom sentido, né? remember, in a good, Eles a good way, invejam fazer o que nós fazemos. they want to do 1 what we Pedro, do. capítulo 1, verso 10 First e Peter 12. 1, verse 10. Olha o que o apóstolo Pedro Look at diz. that. What Peter says. Desta salvação, inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao predizer os sofrimentos, que não é nada disso que eu queria dizer, mas quando os anjos falam ali que eles queriam pregar a palavra que a gente prega. Na verdade, esse texto eu queria dizer para vocês que é sobre o que nós fazemos aqui. In truth, Nós fomos chamados para he pregar a confused on the aliança de text. Deus. That's why we didn't read Nós that. fomos That's chamados not what para he, pregar the o text he wanted to read. evangelho da We're saying, nova aliança. well, we are called to preach the E gospel of terminando, the new covenant. mesmo, queridos. And coming to an end, Esse texto que eu li lá this de text that I read at Mateus capítulo Matthew 28, chapter 28, verso de número 18. verse 18. Jesus chega para eles e Jesus diz: comes to them and says, foi-me dada toda a autoridade no all céu e na terra. authority was given to me on heaven and earth. Agora eu quero Now, que vocês I façam want you to discípulos make de todas as disciples nações. of all nations. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Baptize them in the Espírito name of the Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Por muitos anos, estava conversando com um amigo agora For pela many manhã, nós years, I was falávamos talking to sobre a friend isso. in the morning, and we talked Por about muitos this. For anos, a many years, the igreja church, ela teve sobre o ID. Quantas campanhas no Brasil de how many missões eu fiz? campaigns about they Quantas, focus on quantas e go, quantas vezes? go, which is Nós missions. falávamos sobre o ID de Jesus. Many times we spoke about going Mas to o the id nations, going to be going to É be o que a palavra de Deus missionaries. diz. But the Word of God says, Quando você for, when you go, vocês vão go, e indo, and as you façam go, discípulos. make disciples. Você não precisa ir para um lugar You específico. don't need to go to a specific Você place. precisa andar com You uma need vida to walk with específica, a specific life, com o objetivo de ser luz, with an objective com o of being objetivo light, de an influenciar as objective pessoas. of wanting to influence people. O que eu falo de um compromisso em pregar o evangelho, When I speak about a outras commitment pessoas in falam, preaching the Marcos é um gospel, bocudo. Eu não posso realmente deixar de falar I da can't graça e keep do amor que from está em Cristo speaking of the Jesus. grace and the love I found in Jesus Seja Christ, no mercado, whether seja it's no in the cinema, supermarket, seja em qualquer the lugar. movies, eu vou pregar uma só coisa: aquele I que will me also- transformou. I will say Então eu one não thing, preciso ir para speak uma of what nação Jesus made in específica. my life, Eu did in my preciso life. viver uma So I vida need to específica. live a Uma vida specific simples, life, a comprometida com o Evangelho. committed life, a life that's Todos committed with the vocês gospel. aqui se Each and every relacionam com one as of you, pessoas. you relate to E people. nesse relacionamento And com as in this pessoas, relationship with o people, quanto que você tem realmente how much cumprido have you essa truly simplicidade fulfilled que the Jesus diz simplicity de that pregar o Jesus Evangelho. says
to preach the gospel. Pastor, mas eu só me relaciono pastor, com crente. I only have Vamos relationship mudar essa with história, Christians. querido. A lot of people say that. Será que o cara only que have atende Christian você lá no friends. banco é Is crente? the guy in the bank or Será the, que o or cara the guy que who está no takes your caixa order lá do on the supermercado phone é or the crente? guy in the cashier in the supermarket, are they Eu all não sei Christians as ficar com a well? minha boca fechada. I have a hard time keeping my mouth shut. Um sorriso pode falar muito, querido. A smile sometimes can go a long way. Eu estando com a minha esposa, longe da minha esposa, a pessoa se é um homem, se é uma mulher, se é uma senhora, If it's a man or eu woman, trato ela pelo the nome no elderly or caixa, eu not, if I procuro ser see their name, I simpático. try to use their name, I try E to se be ela me der respectful. abertura, ela vai And ouvir if they falar de give me a Jesus. little opening, I'll talk about Jesus. Às vezes eu não consigo, porque ela está trabalhando. Se ela tivesse sentado numa cafeteria, seria mais fácil para mim. Mas Deus Sometimes, escolheu, people querido, don't want to hear it. a But minha vida, a God sua chose vida, para a your gente life, my fazer life, discípulos. for us to make disciples. Eu duvido que senta um brasileiro num avião perto de mim I doubt. até o Brasil e não vai ouvir falar de Jesus. That if a Brazilian sits next to me in a in a plane, Não tem that jeito. he's gonna not, and he's a Brazilian person sitting next to me or somebody who speaks Portuguese, aqui, that he's not gonna hear about Jesus. Será que você é um agente secreto dentro do teu trabalho? Are you a Você lida secret com agent tanta gente. for the Você gospel? podia estar mudando as vidas So many delas. people you could be changing their lives, but you're not. Você lida com tanta gente, como a Marilena. You deal with so many people like Que Marilena. tipo de simplicidade você está What usando kind of simplicity are you para using falar que Jesus é to o seu speak Senhor? of Jesus? O Senhor chamou e falou, The Lord called and said, indo, fazei discípulos. "Go, make disciples." Essa é a missão de cada um de nós. This is the mission for each one Não of tem us. nada difícil nisso. Nothing difficult about it. Jesus está falando, eu preciso de você. Jesus says, "I need you. Eu preciso de você para buscar o I jumentinho. need you. Eu preciso de Go você get para a um donkey quarto if de I need. I oração. need you Eu to preciso da share sua your casa heart. para I uma need your reunião. house Eu for a preciso de meeting, for a você, service. simplesmente I a sua need you. presença, I need your orando, presence, intercedendo num dos praying, grupos. interceding in the groups. Mas nós escolhemos fazer as coisas But que we nós julgamos choose to ser do the importantes. things that we judge be important. Eu rasguei a minha agenda, querido. And I threw Quem away faz a my minha agenda é agenda. Jesus. And Jesus is in charge of my agenda now. E seria bom que a tua agenda fosse feita And it por would be Jesus. good if your agenda was run by Jesus as well. O importante não é o que eu faço, The important is not é what o que I Ele do, quer fazer através de it's what mim. He wants to do through me. Às vezes eu estou colocando coisas tão Sometimes I'm importantes na placing minha such vida como important things in my life fundamental, as if it was fundamental, such quanto que unimportant isso tem things mudado vidas, as quanto fundamental. que isso tem transformado. Has this been helping Embora eu change seja and fraco, transform lives? Deus precisa de mim. Though I'm Embora weak, sejamos Jesus fracos, needs me. God needs Deus me. precisa Though de I'm nós. weak and I'm E Deus failed, precisa de God você needs como us. você está. And He needs you Se as você you acha que are. não está muito bom, If you deixa que think Ele it's not conserte. good yet, leave it up E to ele, Him to ele fix é it, mestre em consertar. because He's good at it. Ele sabe como fazer He as knows coisas. how to do it. Basta você pegar a sua vida, All you need botar to na do is mão take your dele, life, place it in His ele hands, quebrar tudo e He fazer breaks it down. tudo de novo. and makes it all new. Eu me lembro quando eu me converti, I remember when havia I uma converted, canção que eu gostava de cantar. there was a song I like to play. Vindo da feitiçaria, vindo da I macumbaria, came from witchcraft, vindo de religiões, from, de magia negra. Eu uh, descobri que se eu colocasse a twisted minha vida religion. na mão dele, I realized Ele ia that if fazer placing tudo de my novo. hand in God's life E eu and cantava placing my aquela life in God's canção. hand, eu quero ser it will make a difference. And there's a song Senhor that says, "I want to be, O amado, Lord, como... like a vase, Tem mais gente da minha idade like aí, the ó. clay Nas in the hands mãos of the potter. do oleiro, Take my life and make it new again. quebra minha Break my life and make it vida. new again."